Mas tem um projeto também, o islamismo está articulando um projeto para ser proibido no Brasil qualquer pessoa falar alguma coisa contra o islamismo. Será contra a lei você criticar o islamismo. Todo mundo pode falar mal do cristianismo. Todo mundo pode criticar, pode discordar, pode emitir sua opinião contrária ao cristianismo, mas não vai poder falar contra o islamismo, senão é crime, você vai para a cadeia. Você já pensou num negócio desse? É a Organização das Nações Unidas, é a ONU, todo mundo, irmão, sendo instrumentalizado por Satanás. E nós ficamos aí. Nós ficamos aí. Tem uma hora de oração, de segunda a sexta, 5 dias para a semana, e você não vem. Você não vem. Porque você tem coisa mais importante para fazer. Ah, irmãos, isso não dá para conviver com esse tipo de coisa, não. Olha, irmão. Irmãos, isso aí é mais uma coisa importante que você está lembrando, não é até o Papa, não. O Papa já está possuído. O Papa já está sendo instrumento de Satanás faz tempo. As pregações do Papa estão todas favorecendo a agenda marxista. A Igreja Católica já é um fantoche, irmão Gilberto, já é um fantoche nas mãos da filosofia marxista. Ela já é um fantoche do projeto marxista de dominar o mundo. Mas quem vai dominar o mundo é o islamismo. Os homossexuais estão pensando que eles vão garantir os direitos deles, e eles estão nessa batalha para destruir os princípios mais fundamentais da sociedade, e pensando que o homossexualismo vai prosperar no mundo, que a humanidade será uma sociedade homossexual, uma civilização homossexual. Irmãos, eles vão ser mortos, trucidados pelo islamismo. O islamismo não tolera o homossexual. Quando o islamismo dominar o mundo, os primeiros que vão para o paredão são os cristãos e os homossexuais. Os primeiros que vão ser fuzilados. O Papa está bobão, outro boca aberta. Outro boca aberta. É a realidade, irmão. O Papa está pregando tudo que o marxismo quer. Vai ser uma guerra, irmão, uma guerra mundial entre marxismo e islamismo. E o islamismo vai superar, porque numericamente é muito superior aos marxistas. E cada um de nós, se Deus não tiver misericórdia, não mandar um avivamento e salvar o Brasil e o mundo dessa tragédia, irmãos, cada um de nós vai ser só bucha de canhão. Cada um de nós vai ficar lá no paredão lá para ser fuzilado, ou mofar na cadeia, morrer na cadeia, e você não está fazendo nada. Pode acontecer tudo isso que eu estou falando, tem grande probabilidade de acontecer, mas pelo menos você vai falar: eu orei, eu jejuei, eu lutei, eu não fiquei dormindo na hora da guerra. Na hora que a guerra estava mais intensa, eu não fiquei dormindo. Eu usei as armas do reino de Deus, as armas poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Está acontecendo porque ou era o propósito de Deus, ou não sei, mas eu fiz o que eu tinha que fazer, por mim, pela minha igreja, pelo povo de Deus, pela glória de Deus, pelo reino de Deus. Eu fiz pelos meus filhos, meus netos. Eu dei tudo que eu podia dar. Jejuei, orei, evangelizei, estava na igreja lutando com os meus irmãos pelo reino e a glória de Deus. Eu estava lá. Agora você fica aí dormindo, indiferente.
desligado, conformado com a tragédia que está avassalando o mundo. Irmãos, o mundo está sendo assolado por uma tragédia, um desastre que nunca ocorreu na história da humanidade. Está ocorrendo um desastre na história do mundo que nunca aconteceu. E nós temos a arma da oração, que é a arma mais poderosa, e nós não estamos utilizando. Não estamos utilizando. Por quê? Eu não posso na reunião de oração hoje, eu estou cansado. Trabalhei muito, foi pesado hoje o meu dia. Como se a maioria dos irmãos da igreja não tivesse a mesma experiência, né? E às vezes você não vem, mas você fica lá na frente da televisão. Você fica na frente da televisão. Tem muitos que trocam Deus para a televisão. Esquece de compromisso com Deus. Não, muitos crentes amam muito mais a televisão do que Deus. Amam muito mais a internet do que a igreja, do que os irmãos. Amam muito mais televisão, internet, diversão do que os pecadores que estão indo para o inferno, a evangelização dos perdidos. Amar a evangelização, amar a conversão dos perdidos. A maioria dos crentes não está nem aí para isso. A maioria, tragicamente. Olha. Você falou do marxismo, só que você já falou, é fato, o cristão não pode ser nem de direita nem de esquerda. Mas é um fato que a ideologia marxista, o comunismo, é ideologia da esquerda. Todos os partidos esquerdistas têm essa ideologia de Karl Marx, o comunismo, e o Brasil é dominado pela esquerda. O Brasil é um país esquerdista. Depois que o PT entrou, né? Aí... O PSDB é uma falsa direita, porque ele diz que é direita, mas é comprovado que ela é uma falsa direita, devido a aprovar vários que vai a favor do comunismo e tal. Só existe uma demanda que bate de frente isso aí, que no Brasil é considerado a extrema direita, mas eles são os únicos que batem de frente contra isso aí. E eles são extremamente perseguidos e tal, são considerados pela maioria da população radicais, mas um que bate de frente com o comunismo, que fala, que pensa de forma veemente contra isso aí, Então, irmãos, presta atenção. Agora, nós temos que orar por avivamento, mas também, o outro problema que nós enfrentamos, além da necessidade do avivamento, da oração por avivamento, outra barreira, a primeira barreira é essa, que a igreja não tem consciência da necessidade de avivamento, a igreja não tem disposição de orar, de buscar avivamento. E outra grande barreira que a igreja enfrenta hoje, é que nós temos uma ideia completamente errada do que é avivamento. A palavra avivamento é frequentemente usada e abusada na igreja evangélica do Brasil. Fala-se em avivamento quando não está havendo avivamento nenhum. Está havendo coisa da carne, emocionalismo, coisa humana, carnal. São manifestações humanas, carnais, até mesmo diabólicas, acontecendo dentro da igreja, e as pessoas aplicando a isso, chamando isso de avivamento. Essa é outra tragédia. Nós vamos saber o que é avivamento. Como é que nós podemos saber com certeza que é o Espírito Santo que está agindo, operando, trabalhando na igreja? Então, se nós vamos buscar um avivamento, a gente precisa saber. Como é que eu sei que é um avivamento que está acontecendo? Como é que eu posso saber com certeza que o Espírito Santo está trabalhando numa igreja local, ou na igreja de modo geral? Nós podemos reconhecer o avivamento, reconhecer o Espírito Santo, identificando as digitais do Espírito Santo. Amém? Nós temos que identificar as digitais do Espírito Santo, ou seja, os sinais distintos, infalíveis, para usar uma expressão do Jonathan Edwards, sinais distintos, infalíveis do Espírito Santo
na igreja. Quando esses sinais são comuns, rotineiros, podemos ter certeza da atividade do Espírito na igreja. Escute bem, quando os sinais distintivos, infalíveis do Espírito Santo são comuns, rotineiros, podemos ter certeza da atividade do Espírito na igreja. Mas quando os sinais são incomuns, extraordinários, aí podemos ter certeza do avivamento do Espírito na igreja. É assim que nós vamos saber. E por que é importante, é fundamental nós reconhecermos conhecermos bem qual é o Espírito que opera na igreja. Por que isso é fundamental? Porque o espírito satânico também opera coisas impressionantes. Satanás também opera coisas extraordinárias. E o apóstolo Paulo disse que ele opera por meio dos falsos apóstolos,